E aí, galera, beleza? Estamos aqui para falar do capítulo 60, se eu não me engano, de Kagura abaixo, mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. O capítulo se inicia na central do Kamunabe. Eles estão relatando, eles estão conversando sobre o que o Hakurei escutou, sobre toda a informação que o Hakurei pôde passar para eles. E, cara, eles estão na mão, porque não tem o que fazer. Eles sabem que o samurai é perigoso. E eu acho que essa conversa me dá a entender que o samurai seria o portador, seria o segundo portador mais poderoso dos portadores originais. Tipo, o da Shinushi Magatsume seria o número 1 e o samurai seria o segundo mais forte. Então isso significa que nenhum dos anteriores portadores são poderosos o suficiente para lutar contra o samurai e vencer, mesmo portando uma espada mágica. Pô, se for isso, cara, eu ainda defendo que a gente precisa ver uma luta de um portador de espada mágica contra alguém extremamente poderoso para ter uma noção real das capacidades das espadas mágicas, porque eu acho que a gente só tá vendo uma faquinha, um pouquinho do que realmente o samurai é capaz de fazer. E tipo, eles sabem que a Komu Yuri e a Tubimune agora estão nas mãos do Hishaku. E eles até chamam muito disso de espadas amaldiçoadas. Não sei se é tradução ou erro, não sei. Mas eles sabem disso. E que o Hishaku, com essas duas espadas mágicas, eles estão muito na desvantagem. E até consideram a usar o poder. Mas aquele cara que não gosta do Shihiro e não gosta do pai dele diz: não é bem assim não, meus companheiros. Olhem ao céu, com a coruja Ari que está se expandindo por todo o Japão, ela serve para caçar a espada mágica. Ela tá sendo, o Samura está usando isso para detectar as espadas mágicas. Se tentarmos usar a Shinushi agora, será só entregar a localização da espada para ele. E tipo, cara, o Samura está conseguindo expandir o seu raio de alcance por todo o Japão. Ele está perdendo a precisão ou não? Caraca, isso mostra que o poder do cara, se for nível país, já vai ser algo absurdo. E possa ser além, que a gente não viu a real capacidade delas até agora. Eu tô muito no hype. E eles até, como eu disse, consideraram os Ashinushi, mas não é uma boa. E isso ia interromper o processo de selamento dela, que eles estão seguindo. Então é melhor deixar essa espada quieta, porque, cara, a gente viu o que ela fez no Leon Hakusashi. Ela pode mais fazer um massacre agora em um combate contra o Samura do que realmente ser a solução dos problemas. E olha que eu não duvido que isso aconteceria muito. E eles pensam no Hakurei e eles falam que ele tá bem fisicamente, mas a magia dele não. Os nervos que controlam a magia estão muito danificados e eu espero que o autor não faça o Hakurei perder suas magias. Ele ganhou agora pouco, ele passou muito pouco tempo com elas para a gente poder ver realmente o potencial máximo dele. Como ele poderia combar elas. O Hakurei é muito verde ainda, é mais verde que o Shihiro no uso da magia. Então eu acharia isso muito cedo. Eu acho que isso seria uma forma do autor deixar o Hakurei fora do combate por um tempo e depois ele poderia voltar com as magias dele, o que eu gostaria muito que fosse isso. O Hakurei não perdeu permanentemente as magias, mas vai ficar um pouco de stand-by sem poder usar elas por um tempo. E isso poderia servir para desenvolver ele. Eu vou falar disso mais à frente no vídeo. Então passamos para o Shihiro e o Shiba. Cara, o Shihiro tinha realmente morrido e ele ressuscitou. Foi isso a conversa deles. Eles falam que os ferimentos do Shihiro foram muito sérios. O Shiba informa ele que o Shihiro tinha realmente morrido. Porque os pulmões e o fígado foram perfurados, o coração dele tinha parado, os sinais vitais pararam. Mas do nada voltaram e os ferimentos se curaram, se eu não me engano, o sangue foi reestancado. Eles até teorizam que isso é coisa da Tobimune. E eu vou deixar aqui na descrição e no card aqui o vídeo do Tassano que tem essa teoria, na minha opinião, é a teoria do poder da Tobimune, mas com que ele traz muita referência e ficou muito bom esse vídeo. Vamos lá ajudar o cara. E tipo, eles teorizam que é um poder da Tobimune. Alguns que só o Samura conhecia. Cara, eu não acho que é um poder que o Rokuhira, o Kunishi, criou. Porque senão o Shihiro saberia disso. Porque ele sabe todos os poderes das espadas mágicas, exceto da Shinushi. Eu acho que esse é um poder igual
o Kuroshigiri, criado pelo usuário da espada mágica. Então esse é um poder exclusivo que o Samura descobriu da espada. Então a gente possa vir a ver o real terceiro poder da espada. Esse seria... ah, eu acho que seria do corvo. Caruço... 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 Corvo alguma coisa. Eu acho que seria isso. E o Shihiro fica bem abalado com essa notícia. Ele tá abalado com a morte do Uru. É mais uma coisa para deixar ele confuso, estressado mentalmente. Porque, cara, ele viu alguém que ele tava fazendo, vamos dizer, amizade, que reconheceu o pai dele, era amigo do pai dele, alguém que o Shihiro admirava. Morrer por uma pessoa que ele admirava. Então, isso deixou ele bem confuso, bem com muita coisa na cabeça para pensar. Ele até chega ali, o líder do Makuzumi, falando, se apresentando, dizendo que o Samura nunca falou. Na verdade, o Samura falou coisa do Shiro, mas nunca deu nenhuma pista sobre isso, ou deu a entender algo assim, eles não sabem de nada. Eles foram demitidos e agora estão meio que sem o que fazer, entre aspas. E ele foi ali também para falar um pouco disso com ele, mas também falar do Hakurei, que ele tinha acordado e pediu para eles cuidarem, se não me engano, do Shihiro. E também informar que o Hakurei está muito abalado sobre a morte do Samura. E isso pode vir a ser um grande ponto para desenvolver o Hakurei, essa culpa dele, porque é a segunda pessoa que ele vê morrer na frente dele e não pode fazer nada. Ele possa até interpretar que é a culpa dele, de novo, com a mesma coisa com a mulher de gelo. Isso possa fazer o Hakurei querer ficar mais forte, se motivar mais, se desenvolver mais, a crescer, para nunca mais deixar algo assim acontecer. Já que, bem, o autor vai deixar ele na geladeira por um tempo, então poderia focar no desenvolvimento para ele, tanto na mente quanto no físico, para ele se tornar mais forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, e evoluir mais como personagem. Seria uma forma legal de trabalhar o Hakurei para ele ir além do que ele já está. Porque ele é legal, mas acho que ele ir além será bem interessante ver como ele possa atuar daqui para frente na história. Quais seriam os objetivos futuros do Hakurei. E essa conversa toda também foi sobre que crime os portadores e o pai do Shiro cometeu. Ele conseguiu escutar o que o Samura disse pro Shiba. Ele quer saber que crime é esse. Ele pede pro Shiba contar ele, porque não faz diferença contar ou não, porque o Shiro também matou pessoas. Ele sabe que vai pro inferno. E ele sabe disso. Ele sabe que cometeu pecados e tá meio que no mesmo barco dos portadores entre aspas. Ele não cometeu os crimes que eles cometeram exatamente. A gente não sabe que crime foi esse. Mas o Shiro tem direito a saber disso, porque envolve o pai dele. Ele pensa nas partes do pai dele que o Shiro deveria conhecer o mundo, ter suas próprias experiências para aprender. E tipo, o Shiro não tá errado. Ele precisa saber o que aconteceu ali. É direito dele saber disso, porque envolve as espadas mágicas do pai dele, os portadores. Envolve ele de uma certa forma ou outra. Então vamos ver o que o Shiba vai contar para ele. E a gente também pode ver que esse pode ser um ponto para desenvolver mais o Shiba, que não tem muita profundidade agora. Porque ele se culpa por botar o Shiro nesse caminho. Porque ele pensa que se ele fosse um adulto de verdade, ele teria parado de Shihiro à força para não seguir esse caminho de vingança. Então isso possa vir a ser prelúdio de um desenvolvimento para ele com o Hakurei. Não dos dois juntos. Mas o Hakurei ter seu momento e o Shiba ter o dele. E cara, eu quero muito um desenvolvimento do Shiba. Eu quero saber mais sobre ele. Suas ambições, sonhos, o que ele passou passado. Será interessante ver isso. E tipo, por que o Shihiro ressuscitou? Cara, isso foi um aviso pros dois, pro Shiba e pro Shihiro. Pro Shiba dizer, eu vou te matar também, referindo-se a ele, que o Samurai vai matar o Shiba. E isso afetou muito ele. O Shihiro sabe disso, que isso afetou o Shiba. Mas também é pro próprio Shihiro, dizendo que ele não tem que se envolver nessa história, porque ele não cometeu os crimes que eles cometeram. Então o Shihiro é meio que inocente nessa história. Mesmo o Shihiro não acha isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. E teve um painel do Shihiro com a expressão facial dele. Eu acho que o autor vai mudar a expressão um pouquinho do Shihiro no decorrer da história, deixar mais assim como está nesse quadro.
Porque eu acho que a cara dele é um pouquinho redonda e pontiaguda. Acho que dessa forma ali me agradou bastante. Será interessante ver isso. E quando esse pecado, esses crimes forem revelados, cara, o Shihiro tem que estar presente para entender o que aconteceu. Seria muito interessante ver isso. E bem, agora, voltando rapidinho pro Kamunabe, de fato, precisando de um quadro especial, ele já tem que é o Makuzumi. Eles são os únicos que podem lutar ao lado do Samura, mas também são os únicos que podem enfrentá-lo. Mas eles não vão sozinhos, vão com o Shihiro, que recuperou a item que o Shiba tinha guardado, reforjou o contrato, porque como ele tinha morrido, o contrato não era desfeito, e tá com o uniforme do Makuzumi, já que a roupa dele ficou destruída por causa do ataque do Samura. E ele vai à caça. Vão ser eles quatro contra o Samura. Vai ser uma batalha muito interessante de se ver a discussão que isso possa vir a causar. E mais um grupo que precisa de desenvolvimento, o Makuzumi, já que essa estatua tem uma relação com eles. Eles passaram a vida com boa parte desses anos com o Samura e eles foram traídos por ele. Agora eu quero que o autor desenvolva esses três aí, pra gente saber mais sobre ele, já que um era um do Samu, parece que era um do Samu, não sei se os três eram, mas eu quero ver muito sobre isso. E o Shihiro ficou bem estiloso com esse terno, bem. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, até mais.